Olá, boa noite, seres de luz mais lindos desse mundo, como é que vocês estão? Bom, gente, compartilhem a live aqui no aviãozinho, ó, envie para os amigos. A gente vai falar hoje sobre crenças limitantes. E tenho certeza que vocês vão gostar. Vai ser uma introdução bem fácil assim para vocês entenderem o que são essas danadas, essas crenças e como elas influenciam 100% na nossa realidade, né, na nossa vida. Deixa eu trocar a música aqui. Eu botei uma música, mas eu não sei se vai rodar depois. Vamos lá. Ai, Dani, que legal, seja bem-vinda à segunda live. A gente está na 11ª live, ó, 11 semanas direto fazendo lives sobre lei da atração, sobre autoconhecimento, sobre assuntos que vão mudar a nossa realidade, né? Que mudam a nossa realidade. Porque a gente tem que estar consciente, né, de quem a gente é, como funciona, como a gente cria a nossa realidade. Então, é isso que nós vamos falar hoje também e para quem assiste toda terça, tá? As lives, elas ficam salvas por 7 dias, então tem, além do dia de hoje, mais 7 dias para assistir. Eu sempre deixo aqui no meu feed as lives, mas a partir de agora eu vou começar a tirar em 7 dias, tá? Por quê? Porque muita gente não valoriza, eu sei que tem muitas pessoas aqui que assistem, né? Mas muitas pessoas não assistem também. Então, é conteúdo assim que normalmente eu passo em curso, né? Conteúdo bem rico mesmo de conhecimento. Então, a live ela é ao vivo agora e fica gravada por 7 dias, tá? Então, toda terça-feira, 19h59, agora eu entrei um pouquinho atrasado, 8 horas, enfim. Sempre nesse horário, toda terça-feira, eu vou estar fazendo lives sobre lei da atração, autoconhecimento, enfim, sobre tudo que pode fazer com que você mude a sua vida, tá? E essa é a intenção dessas lives. Então já faz 11 semanas, ó, direto. Quem tá aqui acompanhando tem certeza que já conseguiu pegar e mudar bastante coisa, né? Colocar em prática. E esse é o intuito com essas lives. Eu falar para vocês todo esse conhecimento e vocês colocarem em prática, né? Porque conhecimento não adianta de nada se vocês não coloquem em prática, tá? Ó, a Tati tá desde o começo. Ai, gratidão, Dani. Convidem as pessoas, tá? Mandem aqui no aviãozinho para bastante gente, porque às vezes a pessoa que você mandar pode estar precisando desse conhecimento, tá? Bom, gente, então assim, ó, quem sabe aqui o que são crenças limitantes? Pessoas que já me acompanham já sabem o que é, né? Tem gente que nunca ouviu falar, não tem nada a ver com religião, as crenças limitantes. Deixa eu aumentar aqui, botar mais um livro para aumentar aqui o note. Que eu faço anotação de tudo, tá, gente? Então tá tudo aqui. Então, gente, hoje nós vamos falar o que são crenças, tá? O que são crenças limitantes, que são os programas que estão na nossa mente e comandam totalmente a nossa realidade, a nossa vida, tá? Então, é importante a gente saber o que são essas crenças, o que acontece se eu não mudar nada das minhas crenças, meus pensamentos, tá? Vamos lá. O que são essas crenças limitantes, essas danadas das crenças? Olá, Carla! Ai, gratidão, gente, gratidão por vocês estarem aqui. Bom, o que são crenças limitantes? Vamos lá, vamos começar. Quem quiser já pega um papel, caneta, lápis para ir anotando, porque assim, a primeira coisa para a gente mudar nossa realidade, para a gente conseguir criar a realidade que a gente deseja, é a gente saber o que são essas crenças limitantes e por que elas limitam tanto a nossa vida. Primeira coisa, saber o que são crenças limitantes, tá? Que são programas que estão na nossa mente subconsciente e que ditam todas as regras da nossa vida. Então, a vida que você tem hoje, tá? Tudo que você tem hoje na sua realidade,
relacionamento amoroso, o padrão dos seus relacionamentos, padrão financeiro da sua vida, os empregos que você consegue, as pessoas que entram na sua vida, tudo isso é comandado pelas crenças limitantes. E aí eu vou explicar por quê. Todos nós temos programas que roda como se fosse um CD, enfim, um filme ali rodando na nossa mente, tudo um conectado ao outro, dizendo aquilo que a gente deve fazer, pensar e agir. Então, assim, essas crenças a gente acabou adquirindo ao longo da nossa vida, principalmente numa determinada idade, que eu vou falar para vocês, mas são coisas que a gente acredita. Algumas crenças são tão enraizadas, mas tão enraizadas, que a gente de fato acredita que isso é verdade. E isso influencia nas nossas decisões, automaticamente nas nossas ações e no resultado que a gente vai ter. Por isso que os resultados que a gente tem hoje na nossa vida, em qualquer área da vida, é comandada pelas nossas crenças. Como dizia o Bob Proctor, né? Ainda fala nos vídeos que ele tem gravado, mas como falava o Bob Proctor, em torno de 95% da nossa vida é comandado pelas nossas crenças. Tudo que está no nosso subconsciente. E eu vou falar aqui para vocês tudo que influenciam essas crenças, né? O porquê que vocês têm que cuidar o dia a dia. Claro que as crenças mais enraizadas da gente está no subconsciente, e isso foi ali, ó, quando a gente era criança, principalmente ali na idade, desde que a gente nasce, né? Mas ali 5 anos, 7 anos, essa idade ali, ela foi determinante para a gente saber, né? A nossa mente ser programado para aquilo que a gente é hoje, né? Então, se por acaso, por exemplo, os pais ficavam falando coisas negativas para você quando você era criança, você presenciou muitas situações ruins, por exemplo, situações de falta de dinheiro, situações de relacionamento, né? Em que o pai poderia fazer alguma coisa para a mãe ou vice-versa. Quando a gente presencia esse tipo de situação, a gente está criando uma crença, porque quando a gente é criança, a gente não pensa, nossa, isso aí é só esse relacionamento, né? Os outros não precisam ser assim. Quando a gente olha, quando a gente é criança, a gente presencia algo, o que acontece? A gente acha que aquilo é uma verdade absoluta, que todos os relacionamentos são assim, né? Se meu pai e minha mãe têm relacionamento assim, possivelmente o meu também vai ser. Se minha mãe, meu pai, minha família tem algum tipo de problema financeiro, possivelmente é o padrão, né? É o que eu vou acreditar. Então isso aí é muito, essas crenças elas comandam totalmente a nossa vida, né? E por isso que é importante a gente saber. Bom, gente, sejam bem-vindos. Quem está entrando aí, no começo tem bastante gente que entra ainda. E eu já começo aqui com o assunto, né? Porque a live fica gravada por 7 dias, então o pessoal não ficar esperando muito tempo, eu já vou ali falando. Quem perdeu eu vou retomando, tá? Sempre ao longo da live eu vou falando sobre o que eu tô falando aqui. Então, falei um pouquinho, né, sobre as crenças, vou me aprofundar um pouquinho mais, mas convívio com nossos pais, familiares, coisas que a gente escuta diariamente no colégio, professores, eles têm o poder, principalmente quando a gente é criança, de programar totalmente a nossa vida. Tanto que tem uma pessoa que eu sigo que ele fala que olha só como é que funciona. A gente vai entrar ainda mais profundamente sobre as crenças, né? Como elas são trazidas para a nossa vida. Mas tem uma pessoa que eu sigo que é o Favelado Investidor e eu sempre falo dele por quê? Porque ele, quando era criança, totalmente sem dinheiro, a professora dele chamou ele que ele não tinha dinheiro, que ele era pobre, enfim. E ele, naquele momento, decidiu que nunca mais queria passar isso na vida dele. Então, a gente tem as crenças, elas entram na nossa vida dessa maneira, por uma situação humilhante, porque tem várias maneiras de entrar, né? Repetição. A gente escuta os nossos pais repetirem algo todo dia na nossa vida. Quando a gente é criança, principalmente, né? Todo dia eles estão
repetindo algo de que, ah, porque tu não faz nada direito, tu é bagunceira, tu isso, tu aquilo. E isso a gente tem que cuidar, tá? Porque a gente tem mania de falar isso para as pessoas. A gente tem mania de focar no negativo delas e a gente acaba sempre falando aquilo que a gente não quer que elas sejam. Não é verdade? Quem aqui tem filho, marido, o que for, a gente tem mania de ficar focando naquilo que a gente não quer que eles sejam. E a gente, de certa forma, está programando essas pessoas. Claro que quanto mais criança, quanto mais jovem, mais fácil essa programação. Porque as crianças, elas não têm o consciente, elas não conseguem pensar, elas aceitam tudo que vocês falam, tudo, tudo, tudo. Começa a falar algo para uma criança todo dia que ela é feia, que ela é gorda, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela é fraca, que ela não consegue. Essa vai ser a pessoa que ela vai se tornar. Uma criança, ela aceita todas as sugestões. Por isso que é tão importante a gente cuidar, né? Quando a gente tem criança em casa, cuidar tudo, 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 porque ali ela tá aceitando, ela tá totalmente aberta às sugestões. E isso vai se tornar quem ela é. Por isso que quem vocês são hoje, tá? Personalidade, claro que tem muita coisa que foi passada para vocês via genética, né? A gente tem personalidade do pai, da mãe, enfim. Mas muito de quem vocês são hoje foi uma programação da infância de vocês. E a gente não tem consciência. Uma das coisas, por exemplo, às vezes a gente fala alguma coisa, nossa, mas rico, por exemplo, né? Crença limitante de quem não tem dinheiro. Ah, porque rico é tudo snob, rico não é feliz, rico tem problema na família. Eu já tive essa crença muito grande. Quando a gente fala isso, a gente tem que parar e pensar, peraí, quem me falou isso? Da onde eu tirei isso aí que eu tô falando agora? Quando a gente fala isso, quando a gente começa a questionar, a gente percebe que não sabe nem da onde tirou isso aí, né? Às vezes viu uma coisa na TV e tá aí uma coisa que as pessoas, elas são altamente programadas pela TV, pela internet, né? Tudo que a gente assiste, enfim, novela, filme, isso aí programa totalmente a nossa mente subconsciente. Então, a gente cuidar isso, né? Tudo que a gente escuta na TV tá programando. E é quem a gente é, então a gente aceita. E a gente precisa questionar. Questiona, da onde eu sei isso que eu sei? Por que eu tô falando isso? Tá aí uma dica que eu já falei para vocês, ó, já tô falando de antemão aqui. Por que tá, eu tô pensando isso? Por que eu acredito? Minha mãe falava... Tem inclusive até um livro, tá? Que é o Segredos da Mente Milionária, onde ele dá um exemplo de crença limitante, como é que funciona, né? A gente vai ouvindo, isso vai passando de geração em geração. Então tinha uma pessoa, uma mulher, ela estava casada e ela ela cozinhava de uma certa maneira, por exemplo, acho que era uma carne que ela cortava em dois, né? Sempre ela fazia assim, em vez de deixar inteiro. E aí o marido perguntou, por que tu tá cortando assim, né? Essa panela é grande, entra, por que cortar? Ah, porque a minha mãe fazia assim. E aí eles resolveram perguntar para a mãe, ah, por que tu corta a carne dessa maneira? Ah, porque a minha mãe fazia assim também, ou seja, a avó dela. E eles resolveram perguntar para a avó, que ainda estava viva, né? Por que tu corta a carne exatamente dessa maneira? E aí a avó falou, porque a minha panela era pequena e ela só entrava cortada. Então olha como foi programando. Não tem necessidade nenhuma da mulher fazer isso, porque ela tem a panela grande. Mas ela foi programando de geração em geração. Então quantos casos de pessoas que não tem relacionamento bom, ou que acha que homem não presta, ou que mulher não presta, e isso já vem de geração em geração, ou seja, vamos supor que a avó teve um relacionamento bem ruim, um relacionamento com uma pessoa que não valorizava ela, ou traía, enfim. E aí ela foi contando para a mãe, ah, porque homem não presta, porque homem é tudo igual, porque não sei o quê. E a mãe, ela conta isso para a filha. E por mais que ela não conte, ela pode refletir isso nos relacionamentos dela, porque reflete na nossa vida. Vocês têm que ter uma ideia de uma coisa, tudo que vocês acreditam se torna verdade, é uma verdade absoluta.
Tudo que vocês acreditam. Então, aí vem até a parte dos sinais do universo, né, que eu converso com vocês. Se eu acreditar que todo bichinho verde que aparecer na minha vida, apareceu uma joaninha, ou apareceu um gafanhoto, apareceu qualquer bichinho verde, é sorte, eu acredito nisso fielmente, de fato é o que vai acontecer na minha vida. Por quê? Porque eu vou estar aberta para receber os sinais que vão me trazer sorte. Eu vou enxergar aquilo, é aquilo que eu quero. Assim como crenças negativas. Se eu acreditar que nenhum homem presta, eu vou atrair somente esse tipo de homem. E isso vale para qualquer área da vida. Qualquer área da vida. Se eu acho que rico só tá aqui para... Por exemplo, né, uma que eu tinha, que rico não é feliz, que rico tem alguma área da vida que não dá certo. Eu tinha essa crença quando eu era nova, porque eu me baseava em pessoas que eu conhecia lá na minha cidade, né? Então, o que acontecia? Eu falava isso, porque eu conhecia uma pessoa que tinha muito dinheiro e a pessoa tinha amante, enfim, isso aí tudo ficava na minha cabeça. Então, eu falava que rico não era feliz, né? Rico tem dinheiro, mas em compensação o relacionamento não é legal. Quando eu acredito nisso, isso aí eu vou trazer para a minha realidade depois. E o que vai acontecer? Eu não vou ter dinheiro, porque eu mesmo me limito, achando, ó como é que funcionam as crenças. Se eu acredito nisso, eu vou me limitar para não ter dinheiro. Por quê? Porque senão eu não vou ser feliz. Eu não vou ser feliz no amor, porque rico não é feliz. Não era o que eu pensava. Se eu penso que rico não é feliz, automaticamente eu vou me sabotar para nunca ter dinheiro. É as minhas ações. Tudo começa nos pensamentos. Tudo começa ali nos pensamentos. Então, o meu pensamento, ele vai mostrar aquilo que eu acredito. Eu vou pensar naquilo. E aquilo ali, eu vou agir de acordo com esses pensamentos. E aí eu vou ter os meus resultados. Teve uma pessoa aqui que escreveu alguma coisa, deixa eu ver. A Lívia, né? Que ela ouviu muitas coisas negativas quando era criança. Às vezes nossos pais, eles não têm nem culpa, né? Porque eles não sabem disso. E, gente, outra coisa, muitas crenças a gente não lembra. A nossa mente, as crenças mais antigas, elas nos protegem, tá? Das crenças antigas. Então, por exemplo, quantas pessoas não descobrem que foram abusadas sexualmente depois dos 30, 40, 50 anos? Não é verdade? Tem muita gente. Por quê? Porque as nossas crenças, as crenças antigas, elas vão proteger. Então, a gente pode lembrar coisas do ano passado, traumas do ano retrasado, de 5 anos atrás. Agora, coisas que aconteceram quando a gente é criança, dificilmente a gente vai lembrar consciente. A gente tem que começar esse processo de autoconhecimento. Então, todo mundo que está aqui, todo mundo que está buscando esse processo, todo mundo que está atrás, todo mundo que ainda vai assistir a live, tá nesse processo, né? Se interessa. Peraí, o que são crenças? O porquê que eu ajo dessa maneira? O porquê que eu penso isso? Por que a minha vida financeira não vai para frente? Tudo começa no questionamento. Por que meus relacionamentos são todos iguais? Por que eu nunca consigo um emprego que me valoriza? Por que eu nunca consigo ganhar aquele dinheiro que eu tanto quero? Por que a minha vida não vai para frente? Quando a gente começa a se questionar dessa maneira, automaticamente a gente começa a liberar alguns gatilhos que vão fazer com que a gente se lembre dessas crenças. Então, de uma hora ou outra a gente vai se lembrando. Quando eu comecei esse processo de autoconhecimento, esse processo de ir atrás e saber realmente aquilo o porquê que eu penso dessa maneira, gente, até hoje, a gente começando a jornada, eu me lembrei de diversas crenças relacionadas ao dinheiro, ao financeiro, que eu não lembrava. E são situações, tá? Situações de quando a gente é criança. Por exemplo, alguém não deu aquilo que você queria quando era criança porque falou que você não obedecia. Ah, tu não vai ganhar isso, tu não obedece. Isso aí já gera uma crença de não merecimento. Então, tu não se acha merecedora de ter algo. Então, são vários pontos que a gente vai percebendo e observando somente se a gente parar e pensar, né? Que forma que eu vou ter consciência dessas crenças? É realmente parando e olhando, tá? E assim, gente, como eu falei,
Crenças não tem nada a ver com religião, são crenças limitantes, são coisas que a gente viveu, tá? Inclusive a gente é reprogramado todos os dias na TV, nas redes sociais, e eu vou falar isso aqui pra vocês. Já falei muitas vezes, quem sabe, música, gente, que é coisa pior, tá? Pior não, na verdade, tem um efeito muito positivo, mas ao mesmo tempo negativo, dependendo da música que você escuta. Então, música reprograma total a nossa mente, total. Novela. Gente, novela. Eu parei de assistir já faz muitos anos. A novela, ela reprograma a nossa mente. Programas de TV negativa aí que tem, que mostra situações de família, vai falar, mas isso é real. Sim, é real daquela pessoa, com as crenças dela. Então, se a gente está vendo uma novela, quando eu via a novela eu pensava, olha como tem gente ruim, nossa, olha que raiva dessa pessoa. Aquilo ali demonstra como a pessoa é e se eu acreditar naquilo ali, se eu levar como verdade, porque a gente acredita, né? A gente acha que a novela está acontecendo ali na vida real, a gente entra, a gente sente raiva, por mais que a gente saiba que é uma novela, tu não sente raiva quando o personagem ali que é o ruim da novela faz alguma coisa de ruim, a gente sabe que aquilo ali é novela, mas eu sinto raiva, eu fico triste, eu me envolvo emocionalmente com aquela novela, com um filme talvez, e isso aí tá programando a minha mente, tá reprogramando. Olha só como a gente tem que cuidar. E aí tem gente que vai falar, ai, mas eu não posso assistir nada, então pode, a gente escolhe aquilo que assiste, né? As coisas positivas. Deixa eu ver. Eu não consigo nem receber elogio, não sinto verdade. Então, são as crenças limitantes, né? Eu também era assim. Eu tinha muito problema com a minha autoestima. Gente, olha isso. Eu tinha problema, né, de não conseguir cobrar as pessoas, de querer fazer tudo de graça, de querer ajudar as pessoas sem ganhar nada. Sabe aquela coisa assim de querer fazer tudo de graça? Não consigo cobrar. Isso aí tá totalmente ligado com o não merecimento. Eu tô demonstrando para o universo que eu não mereço ganhar aquilo que eu quero. Se eu não tenho coragem de demonstrar o meu valor, de falar aquilo que eu quero cobrar, né, por um trabalho, é como se eu não merecesse. Eu tô demonstrando isso para o universo. E ele vai me devolver o quê? Exatamente aquilo que eu tô mandando, a minha energia. Então é como se eu realmente não merecesse ganhar, já que eu não me dou esse valor. E isso acontece com elogio também, né? A gente é tão criticada quando é mais nova que a gente se sente estranha quando alguém elogia, quando alguém dá presente, né? Alguém quer pagar alguma coisa e a gente fala a primeira coisa assim, ó, não, deixa que eu pago. Ou a pessoa vai dar alguma coisa para você, não precisa. Ou você vai receber um elogio, como é que a gente... Primeira coisa, né? Tem muitas pessoas que falam, obrigado, você também. A gente não fala isso. Aprender a receber elogio também está totalmente ligado com o merecimento, com o receber do universo. Então, muitas vezes a gente não recebe aquilo que deseja do universo, os nossos desejos, porque eu não sei receber. Então, se eu não sei receber um elogio, se eu não sei receber qualquer coisa que a pessoa queira dar para mim, eu não estou sabendo receber. Então, às vezes o universo quer dar algo e eu não estou sabendo receber. E isso aí está totalmente ligado com o amor próprio. Por isso que a gente trabalhando o amor próprio, precisei trabalhar demais isso, gente, demais. E vocês vê essa diferença em vídeos, tá? De, 3 anos atrás, quando eu fazia vídeos, vocês vê a diferença de mim hoje, porque eu trabalhei esse amor próprio. Quando a gente começa a trabalhar, a gente aprende a receber elogio. Só que aí eu quero entrar aqui com vocês também sobre a mudança de hábitos, né? Como a gente vai eliminar algumas crenças limitantes. A gente vai precisar da nossa parte também, né? Mudanças de hábitos positivos. Por exemplo, se eu não sei receber um elogio, quando alguém me elogiar, eu vou falar muito obrigado. Eu não vou falar assim, obrigado, você também é. A gente tem essa mania e muitas vezes a gente fala por educação. E é educado falar isso, né? Mas se você quer aprender a receber aquilo que o universo tem para dar para você, se você quer aprender a receber esses elogios,
você vai precisar agir dessa forma. Isso é um hábito, a gente vai mudar. Toda vez que alguém te elogia, toda vez que alguém queira te pagar algo, você vai falar, obrigado, eu quero, eu aceito. Gente, tanta coisa eu deixava de receber porque eu falava, não precisa. Ai, aceita esse presente. Não precisa, obrigado. Eu tô recusando aquilo que o universo quer me dar. Então, uma das primeiras mudanças de hábitos para eu mudar essa crença de não merecimento, essa crença de não saber receber aquilo que o universo está me mandando, é eu aceitar. Eu aceitar, por mais que eu me sinta estranha no início, porque a gente vai ficar com vergonha. Eu mesmo ficava com muita vergonha. Quando alguém tentava dar alguma coisa, um presente, eu ficava com vergonha. Eu não sabia receber, gente. Se eu falar para vocês que toda vez que eu recebia um presente, eu não sentia emoção. Isso aí, quem convive comigo ou conviveu sabe disso. Eu não sentia emoção. Ano passado foi quando eu comecei realmente a sentir emoções ao receber presente, porque eu comecei a trabalhar esse merecimento, de falar sim, eu aceito, de falar as coisas positivas, tanto para elogio quanto para presentes, enfim, o que for. A pessoa quer pagar alguma coisa, sim, eu aceito. E não falar, não, deixa que eu pago, não, vamos dividir, entendeu? Deixa eu tomar água para não ficar sem voz. Senão daqui a pouco eu tô sem voz aqui. Então, gente, começou a mudar. Eu não sentia nada de emoção quando eu recebi um presente, por exemplo, de aniversário. Então, assim, eu percebi isso no presente que eu recebi ano passado, né, do meu marido de aniversário, que eu realmente me emocionei. E eu fiquei muito feliz. E isso aí, ano passado inteiro, ano retrasado, eu já estava trabalhando essa questão de merecimento, de aceitar. Inclusive para as pessoas mais íntimas, por exemplo, a Selena, né, que é minha comadre, ela quer mandar, às vezes ela manda uma coisinha pro Ian, pro meu pequenininho, e antes eu falava, não precisa disso. Não precisa. Hoje eu falo sim, ok. Mesmo que lá dentro, às vezes, eu tenho vergonha, eu falo, ok, tudo bem, sim, ele vai gostar. Então, é a gente aceitar, e isso eu até falei pra ela, mas são situações que a gente precisa mudar, né? Os nossos hábitos. Eu tô atropelando tudo aqui, como sempre, né? Então, assim, gente, como surgem as crenças limitantes? Já falei aqui pra vocês. Ó, Jéssica, não me sinto bem em receber presentes. Eu também não, eu era totalmente assim, eu não me sentia bem. Então isso já mostra que eu não sei receber aquilo que o universo vai me dar. Então como é que eu vou me sentir merecedora de tudo que o universo tem para me dar, de todos os meus pedidos, de tudo aquilo que eu quero receber, se eu não sei receber um presente, se eu não me sinto bem em receber um presente? E de que maneira que a gente muda essa situação? Falando sim, aceitando, sim, eu aceito. Sim, obrigado, né? Você aceita tudo, assim, a pessoa quer, faz um elogio, obrigado. Mas aí tá um segredo, ó. A gente não retruca. Por exemplo, ai, como você é linda, obrigado, você também. A gente tem essa mania. A gente tem que falar muito obrigado. Parece uma coisa antipática, não é? Tipo assim, eu tenho que elogiar outra pessoa também, se ela me elogiou. Sim, você pode fazer isso, mas a partir do momento que eu quero tirar uma crença limitante, substituir por outra através de hábitos, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu tô ali, ó, todos os dias tentando mudar essa crença. Então, se alguém fizer um elogio, você vai falar, obrigada. Termina ali, você não continua algo. E isso aí, gente, é assim unânime em todos os livros que eu leio, em todos os cursos que eu já fiz de crenças limitantes, é a gente aceitar, aceita tudo. Alguém quer te pagar um cafezinho, alguém quer te pagar um chá, quer pagar isso, vamos lá naquele lugar, vamos. Eu aceito. E isso aí é uma coisa que eu tive que trabalhar muito. E tá muito ligado com o não merecimento, totalmente ligado com o não merecimento. Deixa eu ver, seria crença limitante, por exemplo, faço afirmações, orações para manifestar algo, passado alguns dias a manifestação acontece para outra pessoa próxima. Na verdade, assim, ó, o que é crença limitante nessa tua frase aí, ó? Como se tirassem a minha sorte. Tu acredita que estão tirando a tua sorte, isso é uma crença limitante.
Muitas vezes aquilo que a gente acredita, eu falei, é aquilo que eu acredito, já é uma crença. O próprio nome diz, eu acredito, então aquilo ali é uma crença limitante. São limitações que eu acredito. Então se eu falar, nossa, eu tô cansada hoje, eu tô com sono, deve ser muito olho gordo em cima de mim, isso aqui deve ter uma energia pesada, minha casa... Tô acreditando. E o que eu acredito, de fato, é o que acontece. Então, se tu acreditar isso, que estão tirando a tua sorte por conta disso, o que tu pode pensar, né? Formas de pensar positivo em relação a isso. Eu tenho que trabalhar meu merecimento, né? Eu tenho que trabalhar tudo que eu falo aqui nas lives, né? Sobre como receber as coisas do universo. Tu tem que cuidar da tua energia. Qual a escada das emoções que tu tá? Qual degrau que tu tá? O que tu tá sentindo? Porque muitas vezes também tem que ver como tu imagina, como tu se visualiza. Muitas vezes, olha só, isso aí eu ensinei inclusive na jornada, tá? As chaves da prosperidade. Olha como as nossas crenças elas podem nos sabotar. Tu pode olhar para essa situação e pensar o seguinte: nossa, o que está acontecendo? Alguém está tirando minha sorte? O que está acontecendo aí? Ou tu pode pensar o seguinte: isso é um sinal do universo. Por quê? Porque eu tô vendo aquilo ali que eu pedi, tá chegando para mim. Isso eu ensino para as pessoas na jornada. É uma nova forma de tu ver as crenças, os sinais do universo. Tu escolhe o significado. Então, se tu olhar, isso aí assim, a primeira coisa para te começar a entender os sinais do universo de forma positiva e reprogramar as tuas crenças limitantes negativas, é tu olhar para aquilo ali e dar um significado positivo, tá? Então, por exemplo, eu quero namorar, eu não consigo arrumar ninguém presta, eu só arrumo pessoas ruins na minha vida. Até que na minha frente passa um casal apaixonado. Eu posso pensar duas coisas. A primeira, eu posso acreditar em algo, né, uma crença limitante que vai fazer com que eu me afunde ainda mais, que é o seguinte: nossa, olha aí, ó, todo mundo arruma pessoas, só eu que não. Ou eu posso pensar o seguinte: olha esse casal apaixonado, o universo colocou na minha frente essa situação para eu saber que tá chegando, para eu saber que a minha hora de ser feliz no amor tá chegando. Assim como dinheiro. Às vezes a gente quer manifestar dinheiro, a gente quer mais dinheiro e uma pessoa que a gente conhece ou alguém, um colega que está fazendo um curso também comigo, ganhou um dinheiro. E eu vou pensar, nossa, ó, dois caminhos que eu posso acreditar. Eu posso pensar o seguinte: nossa, ela tá ganhando e eu não. Será que tem alguma coisa de errado comigo? Por que ela ganhou e eu não? Por que todas as pessoas da minha volta conseguem e eu não? Crença limitante negativa que vai fazer você ir cada vez mais para baixo. Ou você olha pelo outro lado. O universo está me mostrando que está chegando a minha hora. O universo está mostrando que, olha aqui, ó, as pessoas perto de mim, eu estou enxergando isso. Está acontecendo. Vai acontecer, está perto de mim. Então, assim, você tem esses dois lados. É tu olhar com outros olhos os sinais que o universo coloca na tua frente. O universo, ele coloca esses sinais. Como tu interpreta é de acordo com as tuas crenças. Então, tu já pode perceber que a tua crença é negativa em relação a isso. E como tu vai fazer? Mudando para o positivo. Nessa questão aí, tu muda para o positivo. Não sei se deu para entender. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não, na verdade assim, ó, olho gordo, inveja, existe, tá? Existe de verdade, porque eu trabalho com isso, eu trabalho como terapeuta, com energia, e olho gordo, inveja existe. Só que se eu cuidar em mim, a minha energia, se eu cuidar para não invejar o outro, se eu cuidar para não falar mal do outro, se eu cuidar para não julgar o outro, eu não tô nessa mesma vibração. Então dificilmente aquilo vai pegar em mim. Porque como é que pega? Quando eu baixo minha vibração, né? Quando eu fico compatível com aquela mesma energia. Assim como obsessores, né? Enfim, tudo isso existe, óbvio que existe, né? Tá aqui, é outro plano. Tem uma energia específica. E eu só vou pegar aquela energia se for compatível. Isso tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. As pessoas só vão ter controle sobre a minha vida, a minha energia, se eu permitir. Como é que eu permito? Estando na mesma vibração.
Então é a mesma coisa, só que quando eu acredito, tá? Aí vem as crenças que a gente tem lá desde criança. Quando eu acredito que uma pessoa, ela tá cuidando muito, ela tá isso e aquilo na minha vida, eu tô invejada aqui. Aí, de fato, eu tô abrindo as portas para essa inveja entrar na minha vida. Então, a gente pode sim acreditar em olho gordo, inveja, só que se eu não acreditar que aquilo ali vai pegar em mim, não vai pegar em mim. A não ser que eu iguale a minha vibração, porque aí eu fico compatível, né? E isso é com qualquer coisa, quando a gente iguala essa vibração, tá? Então, açúcar. Olha que legal, depois que eu parei de ingerir tanto açúcar refinado, fiquei mais estabilizada em questão das emoções. É porque o açúcar, ele é comparado neurologicamente com droga, né? Com cocaína, enfim. Então, ele tem um prazer imediato. Tudo isso, as pessoas que se viciam, né, em drogas, elas... É como se tivesse um prazer imediato. O açúcar é a mesma coisa. Então a gente precisa daquilo para elevar a vibração, para a gente se sentir bem. E quando a gente não tem, a gente baixa a vibração. Então quando a gente fica totalmente sem nada, né? A gente aprende a ter controle das emoções, com certeza. Olha, eu ia baixar aqui pelo mouse. Deixa eu ver. Depois que eu me relacionei com uma pessoa desconsolada financeiramente, a minha também tá. Então, né, presta atenção no que as pessoas, que essa pessoa aí que tu conviveu falava sobre dinheiro, tá? Porque as nossas crenças mais profundas, elas são enraizadas na infância. Tudo que a gente viveu, prestem atenção que normalmente a gente repete um padrão dos nossos pais ou de alguém da nossa família em qualquer área da vida, tá? Às vezes a pessoa é em relacionamento, se a mãe não deu certo, a avó não deu certo no relacionamento, eu posso repetir esse padrão. Se talvez a minha família não tem dinheiro, vocês veem que é tudo um padrão, né? Tudo parecido, até que alguém se revolta contra essas crenças, né? Contra o sistema da família e resolve prosperar. Então a gente escolhe isso, né? Só que muitas pessoas vão ali no inconsciente e aí o que acontece? Acaba repetindo esse padrão. Então, quando a gente, isso quando a gente é criança, né? Só que quando a gente é adulto, a gente pode sim ser programado através da repetição. Então, se eu convivo todo dia com uma pessoa que só reclama, uma pessoa que só fala coisas negativas relacionadas ao dinheiro, automaticamente eu posso sim estar sendo programada se eu aceitar. O que é o aceitar? É você não estar consciente, é você estar ali ouvindo e simplesmente às vezes conversar com a pessoa ou talvez não querer nem mudar porque não tem essa consciência, né? Porque às vezes na hora a gente não tem essa consciência. Nossa, isso que ele está falando é uma crença negativa. Então eu vou tentar agir ao contrário para não ser contaminado com isso. Então a gente não tem essa consciência. Muitas vezes a gente acaba sendo programado na fase adulta também. Como eu falei que é o caso de novela, é o caso de TV. Na novela, gente, eles mostram muitas pessoas que têm dinheiro sendo corruptas, né? Inclusive na TV. Gente, na TV eles mostram muitas pessoas que têm dinheiro sendo corrupta, roubando. Só que a gente tem que pensar que isso é uma minoria da população que tem dinheiro. As outras estão bem felizes vivendo a sua vida rica lá. Então a gente tem, a TV, ela nos programa negativamente em relação a isso, ao dinheiro, a tudo que mostra ali na notícia, a gente aceita, né? Como eu falei para vocês, a gente tem que cuidar as lives que assiste, a gente tem que cuidar os programas que assiste, as pessoas que a gente segue no Instagram, porque se você vê uma pessoa falando o seguinte, como eu falei, é o caso do sinal das formigas, né? Que eu postei, bastante gente falou. Eu vou aceitar o significado que a pessoa dá ou não. Se eu falar alguma coisa aqui para vocês, de sapo, né? Eu vejo sapo como prosperidade e abundância. Agora, eu posso falar para vocês, gente, eu estudei, então prestem atenção, porque se vocês verem algum sapo na casa de vocês, é sinal que vai morrer alguém na família, tá? Então, prestem atenção, porque isso aí é muito perigoso. Se eu falar isso para vocês, vocês vão falar, nossa, isso é verdade? Será que é verdade?
quando aparecer o sapo, vocês vão começar a se questionar. Vocês vão pensar, será que isso é verdade mesmo? Será que vai morrer alguém na família? Eu tinha uma crença parecida com o uivado de cachorro. Toda vez que o cachorro uivava, eu achava que ia acontecer algo ruim. Não sei de onde eu tirei isso, tá? Por isso que a gente tem que questionar. Da onde eu tirei isso? Quem me falou? Se eu não sei, então não é verdade, né? Então isso é uma coisa que eu posso ter acreditado ali quando era criança, eu posso ter escutado um filme, eu posso ter ouvido uma novela, o que for. Então a gente tem que saber, né? Tipo, isso aí não é verdade. Por que eu acredito nisso? Só que muitas vezes a gente acredita nas coisas que a gente escuta, né? Principalmente das pessoas que a gente segue hoje em dia, né? Tantas influencers, tantas pessoas, a gente acredita. Então, assim, quando é algo negativo, prestem atenção naquilo que você aceita ou não. Quando é algo negativo relacionado ao dinheiro, quando alguém vai falar mal de uma outra pessoa, já sai, sabe? Se for online, aqui já sai, não aceita essa programação. Porque aí a pessoa está passando a programação dela para você. E você aceita ou não. Só que muitas vezes se tem um impacto emocional muito forte, você vai aceitar inconscientemente. Inconscientemente. Eu quero falar aqui para vocês as formas que a gente consegue trazer essas crenças para a nossa vida, tá? As crenças são muito profundas, às vezes é preciso uma ajuda para trabalhar, com certeza, tá? Inclusive, quando eu fiz me formei no Theta Healing, ali eu aprendi a escavar as crenças profundamente. Fiz o curso com o Joe Vitale também de crenças, porque eu fiquei meio que noiada nas crenças em saber como é que eu vou descobrir elas, enfim. Hoje eu vejo que quando a gente trabalha, né, o nosso autoconhecimento, quando a gente começa a questionar, automaticamente as nossas crenças elas começam a aparecer. Mas com certeza tem muitos profissionais que trabalham, né, ajudando as pessoas nessas crenças aí. Só que o simples fato de eu estar mexendo nisso, às vezes, e começar a me questionar, a gente pergunta tudo que você fala, tudo que você repete durante o dia, tudo que você aceita como verdade, por exemplo, crença de tempo, né? Coisa que eu tenho. Ah, não, o que deu esses dias? Esses dias tinha cerração, né? Neblina. E olha o que eu tenho na minha mente, neblina que baixa, sol que racha. Quem já ouviu isso? Isso aí eu ouvia, eu acho que era minha avó que falava, não sei. E de fato é verdade. Muitas vezes no outro dia tem aquele solão lá de rachar. Então isso é uma crença, eu aceitei. Mas quando a gente questiona, de onde eu tirei isso? Onde eu vi alguma pesquisa relacionada a isso? Da onde eu tirei que neblina que baixa, sol que racha? Da onde eu tirei isso aí na minha cabeça? Então, quando eu começo a me questionar, a minha mente sabe de todas as respostas para tudo. Se você hoje quer ganhar dinheiro, se você hoje quer sair da situação que você tá, se você começar a se questionar isso e não parar até encontrar a resposta, você vai encontrar. Você vai encontrar porque a sua mente ela vai te mandar essa resposta. Através de alguma ideia, através de sonhos, alguma coisa vai acontecer. Então, se você começar a perguntar, universo, mente, como é que eu faço para sair dessa situação financeira? Universo, mente, como é que eu faço para conseguir 10 mil reais? Mente, como é que eu faço para conseguir um emprego que eu realmente vou ser feliz? Se você começar a perguntar para a sua mente sabe a resposta para tudo, para exatamente tudo. Então, se você começar a se questionar e saber tudo que você pensa, peraí, isso aqui eu não tenho comprovação, não sei de onde eu tirei isso que eu estou falando e pensando. Quando você pensa isso, você pode lançar a pergunta imediatamente. Universo, mente, da onde eu tirei isso? Por que eu penso que o dinheiro é sujo? Por que eu penso que as pessoas ricas não são honestas? Da onde eu tirei isso? Quando você começa a se questionar, automaticamente a sua mente vai te mandar respostas. Pode ser no mesmo dia, outras semanas, até no próximo ano. Não tem como saber, nos próximos meses. Mas a gente vai descobrir essa crença. E às vezes você vai lembrando de uma coisa na infância, por isso que a gente precisa trabalhar. Na jornada Chaves da Prosperidade eu fiz isso. Então teve dias que a gente vai lembrando de coisas. Inclusive eu lembrei, olha quanto tempo que eu trabalho com crenças. E eu lembrei de um momento da minha infância em que eu não me senti merecedora. Então é um momento, mas a partir do momento que eu me lembro de uma coisa, eu já posso ir, é como descascar cebola. Eu tiro uma casca
aparece a outra e assim vai indo. Então muitas vezes a gente mexeu numa crença, começa a aparecer as outras. Por isso que esse processo de autoconhecimento ele é importante, né? De eu saber aquilo que eu penso. Primeira coisa básica para você mudar de vida, que eu sempre falo isso em todas as lives, primeira coisa básica para eu mudar de vida, eu saber aquilo que eu penso, quem eu sou, quais são meus pensamentos, o que eu penso em relação ao dinheiro, o que eu penso em relação a relacionamentos, o que eu penso em relação à saúde. Será que eu penso que o meu corpo ele é fraco? Tô sempre doente, nossa, minha imunidade é baixa. O que você fala em relação a você? Isso é uma programação sua. Aquilo que você fala é o que você acredita. E o que você acredita é o que você manifesta. É aquilo que acontece. Por quê? Porque tudo começa da mente. Se eu acreditar que o meu corpo ele é fraco, se eu acreditar que eu tenho imunidade baixa, o que vai acontecer? A minha mente vai transmitir para as minhas células, para todo o resto do meu corpo, que eu tenho imunidade baixa. E de fato é isso que eu vou refletir. Vai ser o que eu vou ter na minha vida. Então por isso que a gente tem que ficar atenta a tudo que fala. E o processo de autoconhecimento para mudança de vida começa aí. Em a gente saber tudo que pensa em relação a todas as áreas da nossa vida. Deixa eu ver. As perguntas, tem mais perguntinhas, podem ir mandando, tá, gente? Então, como se livrar dessas pessoas? Trabalhando interno, tá, Tati? Quando a gente cuida da nossa energia, quando a gente começa a mudar as nossas crenças, nossos pensamentos, automaticamente muitas pessoas vão embora da nossa vida, tá? Muitas pessoas vão embora. E isso às vezes é mulher, marido, mãe, pai, a gente se muda, sabe? Quando a gente não tá em conexão com aquela pessoa, ou a gente sai ou ela sai da nossa vida. Isso é fato, tá? Porque se aquela pessoa tá na minha vida, é porque eu preciso aprender alguma coisa com ela, né? E a partir do momento que eu começo a enxergar de uma forma positiva toda essa situação, né? Nem que for a pessoa tá ali para me mostrar que isso aí é feio, que é feio ficar pensando negativo, que é feio ficar me limitando. Isso aí que seja. Se eu começar a pensar isso, eu já tirei uma parte positiva, né? Então isso já pode me livrar dessa situação. Então, Cláudia, exatamente, ó, minha mãe hoje cedo só reclamava no telefone, falei para ela pensar no lado bom das coisas e focar no que é bom e encerrei a conversa. A gente pode fazer isso, tá? A gente pode tentar falar para a pessoa, por mais que assim, ó, quando a pessoa tem crenças enraizadas, não adianta, a gente vai falar a nossa parte, né? Olha para o lado positivo, a gente vai plantando essa sementinha, mas a gente tem que saber que as crenças da pessoa tá tão enraizada, mas tão enraizada que para ela ser negativa naquele ponto, ela deve ter passado muita coisa na vida, né? E ela passou a enxergar aquilo ali, tem a ver também com os pais dela, com a infância que ela teve. Então tudo isso aí gerou o programa negativo que ela é hoje. Então assim, querer mudar outra pessoa é difícil, a gente não consegue. E quando a gente solta disso, vocês vão ver assim, como sai aquele peso, sabe? Porque a gente tem mania de querer mudar as pessoas, né? Da evolução que a gente está tendo, a gente quer que a outra pessoa também tenha essa evolução. Só que cada um tem seu tempo. Às vezes a pessoa ela vai despertar, às vezes não é a hora dela despertar. Então a gente plantando essas pequenas sementinhas, como a Cláudia falou, né? Olhar o lado positivo, talvez ela não dê bola, talvez a gente programa a pessoa, né, com a repetição. Então quando vê toda vez fala, olha o lado positivo daquilo, ou muda de assunto, tá? Uma boa forma de a gente cortar assunto com pessoas negativas é mudar de assunto, né? Fala do tempo, fala de qualquer outra coisa, muda de assunto e tenta encerrar a conversa. Assim a gente pode fazer com as pessoas negativas, tá? Fabiana, vai ficar salva por 7 dias essa live, tá? Até a próxima terça-feira. Exatamente, Netflix, eu olho muito documentário, tá, gente? É maravilhoso porque programa minha mente com conhecimento. E isso aí é legal. Deixa eu ver. Exatamente, a gente pergunta assim, são afirmações, né, gente? Perguntas, são afirmações. E a gente faz isso com o universo, a gente faz para nossa mente.
Toda vez antes de dormir, se eu quero solucionar um problema, você vai perguntar, né? Mente subconsciente, porque tá tudo lá guardado, né? Na nossa mente subconsciente, a gente tem duas mentes. Mente consciente, 5% de controle da nossa vida, tá? Então, tudo aquilo que você deseja, tudo que você quer, todos os seus sonhos, 5%. Ah, eu quero ficar rica, 5%. 95% é as tuas crenças. Então, se nas tuas crenças está lá que você é escasso, que rico é desonesto, enfim, se você tem lá um monte de crenças negativas relacionadas ao dinheiro, é 95% contra 5% da sua vontade de ficar rica. Então, o que vai acontecer? A balança vai pesar para a escassez e você nunca vai ficar. Então, você tem que ter essa noção. Mente consciente, suas vontades. Mente subconsciente, tudo aquilo que você acredita e que comanda a sua vida, tá? Suas ações. Quando uma pessoa fala alguma coisa de você, vamos supor que na sua infância você recebia bullying, né? Naquela época, a minha época pelo menos nem era bullying, mas eu sofri muito bullying, sabe? De não ter amizade, das pessoas falarem um monte de coisa. Isso quando eu era criança, gente, 7, 8 anos. Então, se eu não tivesse trabalhado, né, toda vez que alguém falasse alguma coisa para mim relacionada àquilo, ia ativar, né, esse plugzinho que tem ali no meu subconsciente. Meu subconsciente ele vai disparar aquelas emoções negativas e eu vou me sentir negativo. Então, por mais que eu queira, a minha mente subconsciente ela vai sempre mandar e comandar aquilo que eu quero. Então, vocês têm que saber que o segredo, o cofre da vida de vocês está no subconsciente. Então, tudo que vocês querem a gente pode comandar sim, a gente manda. Só que tem certos momentos em que a nossa mente subconsciente ela está mais acessível. E é o que eu falo. A nossa mente subconsciente é como se tivesse sempre com um guardinha ali, né, de prontidão, não deixando receber nada de informação. É difícil de convencer aquele guardinha lá a deixar tu entrar. Então, vamos supor que é um guardinha de uma balada, tá? Você só entra lá com acesso VIP, você não consegue entrar. Uma balada totalmente fechada e ninguém entra lá. Assim é sua mente subconsciente. Então, você vai lá e fala, ei, deixa eu entrar? Ei, deixa eu ser rica? Mente subconsciente não vai aceitar. Agora, quando você vem com uma emoção, tá? Olha como é que é a mente subconsciente. Inclusive aqui, ó, impacto emocional. Quando a gente passa por uma experiência de grande impacto emocional, tanto negativo quanto positivo, vai para o nosso subconsciente, vai ser parte da nossa programação. Então, se eu, por exemplo, assalto, gente, quem é assaltado recebe um impacto emocional muito grande. Então ela passa a ter medo de andar no escuro ou daquele momento em que ela foi assaltada. Quem é traído? Aquele impacto emocional de descobrir a traição vai entrar assim, a porta do subconsciente abre, assim, ó, entra. Vem aqui, ó, crença de que todo homem e toda mulher trai. A partir desse momento você vai ficar com medo e vai achar que os homens traem ou as mulheres traem. Isso aí é uma crença. É assim que abre a portinha do subconsciente. Ou a repetição. Você ganha na repetição. De tanto você ir lá, de tanto você fazer ter aquela ação daquilo que você quer, você também consegue fazer com que entre no seu subconsciente. Agora sim, de manhãzinha quando você acorda, sabe quando a gente abre o olho e tá meio grogue? Portinha do subconsciente meio aberta. Tudo que você falar ali naquele momento tem chance de entrar. Antes de dormir, exatamente também ali, ó, 10, 15 minutos antes de você pegar no sono, também a portinha do subconsciente está aberta. Então é o momento de você fazer visualização, de você fazer afirmações, de você fazer afirmações, que são as perguntas. Você vai falar, mente, como eu faço para trabalhar com aquilo que eu amo? Mente, me manda ideia. Essa pergunta eu gosto bastante, tá, gente? Essa formação, anotem aí. Vocês vão perguntar mente ou universo, né? Tanto faz. Você pergunta o universo, sua mente recebe. Você vai perguntar o seguinte: universo, mente, o que eu preciso saber que eu ainda não sei
para manifestar mais prosperidade na minha vida? Ou aquilo que você deseja? É uma formação. Você jogou a pergunta no ar. Ou universo, qual a lembrança que eu preciso saber que eu ainda não sei ligada à escassez? Ou mente, universo, quando foi a primeira vez que eu tive essa crença de escassez atribuída a mim? Você vai perguntar isso e você talvez se lembre de algum momento da sua infância ou enfim, alguma coisa que trava a sua vida. Escassez, não merecimento, a falta. Você vai perguntar, mente, universo, em qual momento eu presenciei a falta de dinheiro pela primeira vez e isso programou a minha vida? Presta atenção nos sinais. Uma vez que você dá esse comando, ou se você comandar todo dia à noite, se essa for a sua vontade, você vai conseguir essa resposta, tá? Dinheiro não traz felicidade. Exatamente, Cláudia. Tá aí uma crença, tá? Que eu tô estudando nesse momento, inclusive. Eu tive essa crença, dinheiro não traz felicidade. A gente pensa assim, mas é melhor ser feliz do que ter dinheiro, né? O que adianta eu ter dinheiro e não ser feliz? Aí é que tá. Quando a gente pensa isso, é uma mentalidade pobre, uma mentalidade de escassez, é uma crença limitante, porque a gente pode ter as duas coisas. Pessoas de mentalidade rica pensam isso, eu posso ter as duas coisas, eu posso ser feliz e ter dinheiro. Se eu penso o contrário, eu já tenho que saber que é uma crença limitante. Porque sim, eu posso ser feliz no amor, eu posso ser feliz em qualquer área da minha vida e ainda ter dinheiro. Dinheiro traz felicidade, dinheiro traz conforto. Se eu pensar algo ao contrário, é crença limitante. Crença de escassez, crença de não merecimento. Porque eu estou me sabotando para aquilo que eu não quero. Eu estou me sabotando. Se eu quero ter dinheiro, como é que eu vou pensar isso? Por isso que a gente tem que anotar esses pensamentos limitantes. Dinheiro não traz felicidade, essa crença aí é, assim, incrível como muita gente pensa. Eu falo isso por mim própria, né? Eu já pensei muito isso, que dinheiro não traz felicidade. Porque eu já conheci muitas pessoas ricas que não eram felizes. Mas aí elas têm as crenças delas também. A gente tem que pensar que dinheiro é uma energia, um veículo que vai aumentar aquilo que a pessoa já é. Então, se ela não é feliz, ela não vai ser com dinheiro ou sem dinheiro. Vocês entendem? Então, como isso é uma crença, como a gente tem que ali, desmistificar essa crença. Se a pessoa ela não é feliz, com dinheiro, sem dinheiro, ela também não vai ser. O dinheiro vai tapar ali a felicidade momentânea, ela vai comprar as coisas que ela quer, mas lá sozinha ela vai estar infeliz. Assim como o pobre também. Se eu tô lá pobre, pode ser que eu não seja feliz também, com dinheiro, sem dinheiro, porque a gente sabe que a felicidade está dentro de nós. Felicidade, ela é no nosso estado, né, de espírito, a nossa forma de pensar. Então o dinheiro, ele só vai aumentar aquilo que eu já sou. Porque as pessoas que têm dinheiro são desonestas. Se ela é uma pessoa desonesta, sim, mas ela vai ser desonesta pobre também. Não é o dinheiro que vai fazer que ela fique desonesta. O dinheiro vai aumentar a desonestidade da pessoa. Assim como uma pessoa totalmente honesta, uma pessoa boa, ela vai usar muito bem o dinheiro, ela vai fazer doações, ela vai ajudar muito as pessoas. Inclusive, quem já leu o livro Segredo da Mente Milionária, que eu estou terminando, ele fala exatamente isso, que ele tinha essa crença de que os ricos eram snobs, de que os ricos eram chatos, enfim, ele tinha essa crença. Quando ele se mudou lá na Califórnia para um bairro totalmente rico, ele falou que ele não queria nem se misturar com os vizinhos. Mas os filhos dele resolveram fazer amizade, né, com os filhos dos vizinhos, e uma vez ele teve que levar o filho na casa do vizinho, né, na mansão. Aí ele lá bateu naquela porta gigante. E o que aconteceu? A família falou: "Oi, tudo bem? Vem jantar amanhã aqui com a gente." E aí ele foi nessa janta. E as pessoas milionárias, multimilionárias ali da mesa, o que elas faziam? Elas, diz que chegou, elas só falavam de investimento, sabe? De coisas assim boas, não falavam da vida de ninguém, né? Assim como eu falei, o dinheiro, ele vai aumentar aquilo que tu é. Então, se tu é uma pessoa que fica olhando a vida da outra pessoa, uma pessoa que fala mal dos outros, tu vai fazer isso com dinheiro ou sem dinheiro. Então, não é o dinheiro que faz a pessoa ser assim. O dinheiro pode aumentar.
Só que lá nesse caso, as pessoas só falavam de coisas boas, sabe? Da vida delas mesmo. E isso aí é uma coisa que quebrou essas crenças dele nessa hora. As pessoas daí chegou uma hora que começaram a tirar os cheques para fazer doações para instituições, né? Então assim, as pessoas ajudavam muito e uma grande maioria das pessoas que a gente tem conhecimento, né, de como é as ações dela, não são como a gente imagina, né? A gente acha que aquilo é a maioria. A gente acha que a grande maioria das pessoas são desonestas, porque é isso que mostra na TV. E aí a TV tá o quê? Nos programando. As novelas estão o quê? Nos programando negativamente para achar que as pessoas ricas são assim. Olha como a gente vai inserindo essas crenças. Por isso que a gente tem que questionar tudo. Quebra de crença começa no questionamento. Como é que eu vou... Por que eu tô pensando isso, né? O medo é uma crença limitante, com certeza. Eu até tinha aqui. Eu até anotei, não sei aonde, em que parte, porque eu anoto aqui e vou falando. Mas com certeza o medo é uma crença limitante. Por que você tem medo? Alguma coisa fez com que você sentisse esse medo. Lá na sua infância, por isso que essas perguntas que a gente faz, afirmações antes de dormir, são essenciais, né? Pra gente descobrir da onde veio essa crença. Por que eu tenho medo? Tem medo do quê, né? Ah, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo... Por que tu tem medo? Talvez lá na infância tu passou alguma situação constrangedora. Lembra que eu falei? As nossas crenças mais antigas, elas protegem essas crenças. Então você não sabe, mas você tem esse medo. Se você tem esse medo, tem uma crença, tem uma situação aí que te marcou e você automaticamente, pode ser criança, pode ser adulto, mas tá ali, tá marcado, né? Então o medo sim. Se eu tenho medo de alguma coisa, tenho medo de perder dinheiro. Talvez lá na minha infância, a minha mãe ficou sem dinheiro. Talvez alguma situação eu passei de ficar sem dinheiro. E aí o que acontece? Eu tenho esse medo de ficar sem dinheiro. E isso faz com que eu me sabote, né? As crenças limitantes, elas fazem com que a gente se sabote e não consiga aquilo que a gente quer. Trauma, com certeza, é o impacto, aqui o que eu falei, ó. Duas formas básicas, né, das crenças surgirem. Impacto emocional, quando a gente passa por algo muito forte. Então, trauma, sim, com certeza. Um trauma, ele nos programa, e isso em idade adulta também. Qualquer impacto emocional positivo ou negativo vai me programar, porque entra direto no subconsciente. Como eu falei, impacto positivo ou negativo, a porta se abre na hora do nosso subconsciente e a maioria vai para lá, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas de vocês. Ah, a Selena estava aqui, eu nem vi. Dinheiro e felicidade andam juntas, com certeza. Então, tem gente que nunca teve, né, essa crença. Ó, aí tá uma crença, né? Minha mãe trabalhou com muitas pessoas ricas que não eram felizes. Aí, casualmente, ela pode ter atraído, né, essa situação de estar trabalhando ali nessas famílias. E a gente acaba pegando essa crença. É o que eu falei pro meu marido esses dias. Começa a botar no dedo quantos casos que a gente sabe de pessoas ricas que não eram felizes ou traía, enfim, né? Conta no dedo. Quantas pessoas ricas existem nesse mundo? Quantas histórias realmente eu sei? Então, tu acha que isso aí vai definir o padrão das pessoas ricas, assim como o pobre? Como tem pobre infeliz aí, não tem? E como? O dinheiro provoca briga familiar, o dinheiro, é um monte de coisa. Então, eu posso pensar isso, né? Mais fácil atribuir ao pobre aqui. Ai, ai. Deixa eu ver aqui. É verdade que a gente não pode sair falando nossos planos, sonhos. Isso é legal, né, gente? Na verdade, assim, ó. Por que não tem nada a ver, inveja, essas coisas assim, eu não atribuo a gente não contar os planos. Por que a gente não pode contar os nossos planos? Se você tem uma mente
totalmente fortalecida de sugestões das outras pessoas, você pode contar, não tem problema nenhum. Só que o problema é que a maioria das pessoas, quando vão começar algo novo, elas estão muito suscetíveis a receber essas sugestões. Por exemplo, vamos supor que eu quero começar algo novo e eu conto para a pessoa fala, nem vem, isso aí não vai dar certo, nossa, tu faz muita coisa, isso aí não vai dar certo, ou enfim, o que for, sugestões negativas. Você pode aceitar aquilo, mesmo que na hora você fala, eu sei que vai dar, eu sei que vai dar. Lá no fundo você pode ter aceitado essa crença. E aí o que acontece? Você mesmo vai se sabotar. Você vai tentar, vai dar errado, vai falar, viu? A pessoa estava certa no fim, eu nem consigo. Então, por esse motivo que a gente não fala para os outros nossos planos, tudo que a gente quer fazer. Por quê? Porque eles podem, de certa forma, nos sabotar, falando coisas negativas que vão fazer com que a gente fique para baixo e desiste, né? Então, por isso, é a gente mostrar só quando já tem o resultado. Já tem, você já conseguiu aquilo? Aí mostra, porque aí você pode provar, você sabe que aquilo ali deu certo. É só por isso, é para você não aceitar sugestões negativas das pessoas que inconscientemente você pode aceitar, tá? Ixi, travou aqui. Bom, gente, deixa eu ver o que mais aqui, ó. Tipos de crenças limitantes. Vamos falar isso que eu anotei aqui, tá? Crenças hereditárias, tá? São as crenças que a gente desenvolve a partir da nossa convivência da família, que é o que a gente falou até agora. A mãe passou por uma situação, o pai passou por uma situação, a gente escuta falar isso, enfim, um monte de coisa. E isso acontece na nossa família. Por exemplo, a avó viu alguma coisa relacionada ali a dinheiro, a amor, ela viveu aquilo. Aí contou para a mãe e tá ali na família, você vê aquilo ali, aquela convivência familiar relacionada à falta de dinheiro, relacionada à falta de amor, o que for, está programando você, tá? Então a gente tem essas crenças hereditárias que inclusive é passado através de geração em geração. Então as frases das crenças limitantes: você não presta para nada, seu irmão é mais inteligente que você, porque olha ali, ó, ele já conseguiu tirar nota 10 ou nota 8 e tu não conseguiu, ou colegas, quem aqui já escutou isso? Eu já escutei. Olha ali, ó, a pessoa tá tirando, tu não tira nota boa, tá? Homem é tudo igual, o dinheiro é sujo, escutei muito essa crença do dinheiro é sujo, que tem muitas bactérias, de fato tem, né? Só que isso faz com que o dinheiro, ele saia da nossa vida. Gente, olha só, olha isso, o dinheiro é sujo. Vamos imaginar, tá? Vou pegar aqui uma nota falsa, né? A nota réplica que eu uso para as técnicas. Então vamos pensar que o dinheiro é sujo, né? Eu tenho essa crença, nosso dinheiro é sujo, deixa eu lavar a mão depois. Imagina que você tem uma pessoa na sua vida e toda vez que ela chega perto de você, você fala, ui, você é sujo, peraí, deixa eu me lavar aqui. Aí você encosta nela, opa, peraí que tu é suja, deixa eu me lavar. Como é que o dinheiro vai ficar na vida das pessoas quando a gente tem essa crença? Olha isso. Se a gente tem a crença que o dinheiro é sujo, ele vai fugir da nossa vida, ele vai, embora. Porque se coloca, pensa que o dinheiro é uma pessoa, ele é uma energia, né? Então, se a gente comparar uma pessoa e eu falar que é sujo o tempo todo, eu preciso lavar a mão, eu não fico ali com ele, eu não amo aquele dinheiro, ele não vai ficar na minha vida. Então, olha quanta coisa que a gente precisa cuidar. Como é difícil livrar de crenças, tem que policiar muito. Com certeza a gente se policia, tá? Mas eu vou falar daqui a pouquinho para vocês como a gente vai reprogramar, né? Eu já falei aqui através da repetição e impacto forte, né? Tem outras coisinhas também. Crenças sociais, gente. O que é essas crenças sociais? É tudo que a gente recebe lá de fora, sabe? Tipo, as sugestões do mundo externo. Não é mais dentro da nossa casa. Então, assim, são as crenças que a gente recebe através de novela, através de site de notícias, propagandas, amigos. A gente ouvir fofoca e reclamação dos amigos estão reprogramando a nossa mente. Então, assim, se a pessoa ficar reclamando de alguém o tempo todo, falando porque fulano não presta, porque ele isso e aquilo, nosso dinheiro não para na minha vida, pode estar te reprogramando para escassez,
para falta de dinheiro ou para falta de amor, enfim, o que for. 2 anos atrás sofri um trauma muito grande. Depois disso, bum, agora eu estou me curando, perdoando. Ai, que legal, Cris. É isso mesmo. A gente, através de traumas, programa a nossa mente. Mas a gente faz a virada, né? A gente escolhe não ter isso. Minha mãe passou muito trabalho antes e depois de eu nascer. Tenho medo da escassez sempre. Começo a comprar coisas pensando que um dia posso não ter ou precisar. Então, isso aí é uma crença da escassez, sabia? A gente gastar o dinheiro, a gente não fazer com que o dinheiro trabalhe para nós é uma crença de escassez. E isso é uma crença muito comum. Às vezes a pessoa pensa, nossa, o dinheiro não para na minha mão, eu não posso ver ele na conta que eu vou gastar, eu vou comprar as coisas. Isso é uma crença inconsciente de escassez. Por quê? Porque eu nunca vou ter o dinheiro que eu mereço. Eu sempre vou dar um jeito de gastar, eu sempre vou dar um jeito de não deixar ele comigo. O dinheiro ele vai fugir, por quê? Porque na minha programação eu tenho a falta. Então como é que eu vou confirmar que a falta está na minha vida? Através das minhas ações. E é bem triste isso. Outra crença, tá, gente? Crenças pessoais. São as crenças que a gente cria com base nas experiências que a gente vive ao longo da vida e da forma como a gente reage a elas. Então, assim, tem influência hereditária, social, mas ela é criada de acordo com a nossa personalidade. Então, assim, eu vou começar a dar minha opinião, aquilo que eu vi, aquilo que eu vivi. Então, são as minhas crenças pessoais. Assim como a nossa mãe, nosso pai, nossa avó colocou crenças em cima da gente, que são crenças dela, foi juntando aqui, ali, sociedade, novela, isso, aquilo, hereditário, e pum, criou uma crença só dela. E aquilo ali é o que ela pensa em relação ao mundo, né? Então, por isso que a opinião, gente, presta atenção nisso, ó. Muitas pessoas reclamam que são xingadas, que são humilhadas, que as pessoas falam mal delas, até quem trabalha aqui na internet, né? Tem os haters. Gente, tudo que uma pessoa fala pra você é de acordo com o que ela acredita, de acordo com o que ela viveu. Por isso que quando uma pessoa te julga, quando uma pessoa fala mal de você, ela está falando mais sobre a vida dela do que sobre você. Presta atenção nisso. Quando a gente sabe, quando a gente tem essa noção, a gente não dá mais bola para as coisas negativas que as pessoas falam em relação a gente. Por quê? Porque ela está falando uma crença dela. Ela está falando uma coisa que é dela e não sua. Então, se ela falar que você é isso e você é aquilo, talvez alguém fez isso com ela quando ela era criança. Talvez os pais delas falavam isso. E por isso que ela é assim. Então, tudo que a pessoa coloca pra fora, tudo que ela gosta em você, é aquilo que ela é aquilo que ela acredita, de acordo com o que ela viveu. Então, quando a gente sabe disso, a gente não dá mais bola porque as pessoas falam negativamente. É errado se preocupar que está gastando ou tentar economizar as coisas. Então, até vou incluir isso na jornada, tá? A próxima turma eu vou tentar gravar isso já. Não tá errado. A gente precisa economizar, só que saber economizar. Aí tem educação financeira, né? A gente tem que saber que uma parte é para investir, outra parte é para se acontecer alguma coisa, outra parte é para os meus gastos. Aí é uma educação. Não é errado a gente poupar, né? Se preocupar com o que está gastando. A gente tem que só perguntar qual que é a minha situação financeira nesse momento. Estou endividada, eu estou com minhas contas todas em dia, quanto que eu posso gastar, eu tenho dinheiro para comprar aquilo. A gente tem que... É uma educação financeira ali que a gente vai conseguindo ter. Mas não é errado, não. Tu tem que ver se aquilo que tu está comprando realmente tu precisa. Se tu tem dinheiro sobrando, tu pode comprar, né? Não tem problema nenhum, mas não é errado não. A gente tem que saber poupar. A escassez é tu não querer gastar com nada e querer poupar todo o dinheiro, guardar, sabe? Aquela pessoa que guarda embaixo do colchão, aquela pessoa que guarda ali porque vai que acontece alguma coisa e não compra nada. Isso é escassez. Isso é escassez e vai acontecer alguma coisa que aquele dinheiro vai embora. Sempre acontece. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro. Exatamente, Cláudia, é isso aí. Exatamente. Quando uma pessoa fala mal de você ou de outra pessoa para você,
Você tá sabendo mais dela do que de você mesmo. É isso aí. É só isso. Então, Lília, ó, eu vou te dizer que esse é um padrão, tá? Que eu descobri há pouco tempo da minha família, sabia? Contando aqui pra vocês. Inclusive, eu conversei com a minha mãe sobre isso. É um padrão familiar de não deixar o dinheiro. Pode entrar o dinheiro que for, o dinheiro não fica. Por quê? Porque quer gastar, automaticamente gasta tudo. Entrou o dinheiro, pum, gasta. Entrou, gasta. Por isso que entra a educação financeira e é o que eu quero começar a ensinar para vocês aqui, tá? É o que eu vou incluir na jornada, porque sem isso a gente também não consegue trabalhar as crenças. A gente sabe que a crença de escassez vai fazer com que a gente gaste até o último tostão. Vocês já ouviram falar naquelas pessoas que ganharam na Mega Sena, pessoas que ganharam um prêmio grande e perderam tudo? Por quê? Porque a programação delas são de escassez. Independente do que aconteça, alguma coisa vai fazer com que essa pessoa gaste todo esse dinheiro e não fique nada para ela. Então, isso aí. Dinheiro assim como vai e volta. Gente, eu ouvi isso da minha avó, sabia? Eu tava lembrando esses dias. Eu lembro do meu primeiro emprego. A minha mãe está assistindo aqui. Não sei se ela lembra. Eu lembro do meu primeiro emprego. Eu torrei todo o dinheiro, eu gastava tudo. E a avó falava... Como é que ela falava? Que assim como vai e volta. Exatamente essa mesma frase aí. Então, assim, mas isso é uma verdade que a gente... que não vai levar para o céu, né? Tem gente que tem essa crença de que tem que gastar tudo, né? Ah, porque eu tenho que gastar tudo, eu tenho que aproveitar. Tudo é crença de escassez. A gente tem que aproveitar, mas a gente tem que saber administrar. E uma coisa que eu aprendi há pouco tempo também é que a gente tem que fazer com que o dinheiro renda para nós, senão a gente nunca vai ter dinheiro. A pessoa pode ganhar milhões. Se o dinheiro não render, se a pessoa não fazer com que esse dinheiro trabalhe para ela, ela vai perder. E aí, gente, aí entra a questão do universo entregar para você aquilo que você quer. Então vamos supor que você quer ser rica, você quer ser multimilionária, você quer ter um emprego que você ganha, sei lá, 50 mil reais, 100 mil reais no mês, tá? O que você vai fazer? Você tem que demonstrar para o universo que você sabe administrar essa quantia. Então presta atenção nisso que eu vou falar agora, tá? Porque isso é um bingo assim, ó, de 100 milhões de reais. Se você não sabe administrar o salário que você ganha hoje, o mínimo que for, como é que você vai saber administrar 100 mil reais por mês? Não é só gastar, não é só poupar, a gente tem que saber fazer o dinheiro render. E isso é uma mentalidade de pessoas ricas, prósperas. Enquanto a gente não saber manipular o dinheiro, ele não vai parar na nossa vida. Isso é uma mentalidade de escassez, de pobreza. E que há pouco tempo que eu descobri isso. Há pouco tempo que eu venho estudando isso. Então assim, mas eu não tenho dinheiro. Mas eu ganho muito pouco. Mentalidade pobre. Eu tinha essa mentalidade. Porque eu ganho muito pouco para investir. Pobre. Mentalidade pobre. Tá? Eu falo isso porque eu pensava isso. Posso estar falando para você, tô falando para mim também. Tá? Porque eu ganho só, sei lá, um salário mínimo. Eu não posso poupar, não posso investir, não posso... Pobre. Mentalidade pobre. Isso aí eu aprendi com os meus estudos relacionados a finanças e eu não sabia também. Quem sabe, inclusive, o cara que dá o curso de mentalidade milionária, né, sobre as crenças, o que ele fala? Você pode pegar R$1 e aprender a organizar a sua situação financeira com R$1. Com esse R$1 eu vou pegar 10 centavos e vou colocar ali, aqueles 50 centavos eu vou colocar ali. É organização financeira. A gente consegue organizar com R$1, com R$5, com R$10. Por mais que não sobre nada do salário. Se a gente pegar R$5 e começar todo mês com R$5 essa organização financeira, o que vai acontecer? Eu estou mostrando para o universo que eu sei lidar com o meu dinheiro. Que eu não gasto compulsivamente. Porque senão o dinheiro não vem. Ele vem e vai. Como é que o universo... Tem, inclusive, um exemplo que ele dá. Que uma criança, né, o pai foi lá e comprou um sorvete de uma bola. E a criança, sei lá, deixou cair no chão, né, não conseguiu segurar. E a criança viu um cartaz com sorvete de 3 bolas. E aí ele fala, pai, me dá aquele sorvete.
E muitos pais falariam, sim, pode ser, vamos lá. O universo ele vai falar não. O universo ele fala não, sabe por quê? Se você não sabe segurar o sorvete de uma bola, como é que você vai conseguir segurar um de 3? Se você não sabe administrar R$50, R$100, como é que você vai saber administrar R$100.000? Né? Isso aí assim, é uma ficha que cai. Quando a gente começa a ouvir isso, é uma ficha que cai. Porque isso é muito, muito certo. Como é que eu quero ganhar mais dinheiro, né? Por isso que a gente tem que trabalhar as crenças, sim. Eu tenho que saber trabalhar essas crenças de escassez. Eu tenho que saber que se o dinheiro não para na minha mão, eu tenho crença de escassez. Eu tenho uma mentalidade de pessoa pobre, né? Pobre mentalmente relacionada ao dinheiro, tá? E eu tenho que saber separar. E tem muita gente que não aceita. E aí é difícil de mudar. O primeiro passo é aceitar. Eu aceito sim. Isso é uma crença de escassez. E se o dinheiro não para na minha mão, é porque eu tenho essa crença de escassez. Se eu não consigo controlar o dinheiro, é uma crença de escassez. Gente, eu percebi esse padrão de quando eu era adolescente. Meus empregos, eu gastava todo o meu dinheiro e ainda fazia mais dívida. Eu com 15 anos, meu primeiro emprego, eu gastava todo o dinheiro que eu ganhava e ainda assim eu fazia conta. Tipo assim, eu comprava, porque eu trabalhava em loja de roupa. Né? Imagina, eu com 15 anos trabalhando em loja que vendia Billabong, as marcas Surf, eu gastava todo o meu dinheiro, tudo, torrava tudo e ainda ficava uma conta para mim pagar. Então assim, tanto que essa conta aí minha mãe pagou alguns anos depois. Então eu sempre fazia isso é um padrão, né? De não ficar com dinheiro. E várias vezes na minha vida o dinheiro apareceu de forma grande e ele, ó... Aquela frase, né? Assim como vai, volta. Assim como entra, ele sai. E isso é uma crença de escassez. Então, ligado às crenças de dinheiro, de escassez, é eu mudar os meus hábitos. Se eu sei que isso é uma crença de escassez, se eu aceito que esse é um padrão, que o dinheiro não vai ficar na minha vida, o que eu tenho que fazer? Organização financeira. Ah, mas isso é só para quem tem muito dinheiro. Organização financeira. Se eu ganho R$50 no mês, eu vou aprender a organizar as minhas finanças. Eu estou agindo contra a minha crença. Eu estou aprendendo algo que eu não sabia. Então, é um padrão. Isso é um padrão. Ninguém na minha família falou de investimento para mim, nunca. Eu sempre achei que só quem tem muito dinheiro para investir, mentalidade de pobre, mentalidade de quem tem essas crenças de escassez. Então eu preciso saber que, independente de quanto que eu ganho, se eu começar a mostrar para o universo que eu sei organizar minha vida financeira, o que vai acontecer? Automaticamente eu vou mostrar que sim, eu posso receber mais. E eu começo a encontrar oportunidades. Então, a gente agir contra, né? A gente agir, ação, ter novos hábitos, vai fazer com que eu crie novas crenças. Pensamento, se eu penso algo negativo relacionado a qualquer área da minha vida, eu vou pensar ao contrário. Assim que eu vou reprogramar uma crença. Pensa ao contrário. Se eu penso que todo relacionamento não dá certo, eu vou pensar que sim, existem muitos relacionamentos felizes. Eu só não encontrei ainda, né? Em breve vai bater na minha porta. Você pode pensar isso. Qualquer coisa negativa, transforma em positivo e repita. Mas pensa que você teve que ter essa repetição a vida inteira. Então não é repetir uma semana, 2, 1 mês, 2. Você vai repetir por tempo indeterminado até aquela situação mudar. É aí que muita gente também não faz, né? De se repetir até mudar. Repete todo dia, repetição. Você ganha na repetição, tá? Então, ó, já ouvi dizer que quem faz planilha e controle tá com medo de faltar. Isso aí é crença, é que depende, não adianta só a gente fazer uma planilha, né? Tipo assim, vou controlar o que entra, o que sai. Isso é o básico, que eu não fiz por muito tempo. A gente saber o que entra, o que sai, quanto que eu posso gastar, quanto que eu não posso. A diferença é eu saber
qual parte do meu dinheiro eu vou guardar, eu vou investir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, entendeu? Mas fazer planilha não é medo de faltar, isso é uma crença relacionada à escassez também, tá? Então a gente faz sim planilha dos gastos, mas a gente tem que saber investir também, tá? Eu posso colocar uma meta de não gastar à toa, que eu pague todo... Exato, e não vai. Primeira coisa, gente, pra gente sair, a Raina tá na jornada, né? Eu tô organizando o módulo pra jornada, tá? Só pra isso, só pra organização financeira. Primeira coisa, quando a gente tem dívidas, quando a gente tem conta pra pagar, é não gastar mais nada até pagar tudo. A gente tem que focar naquilo ali. Só que ao mesmo tempo pegar uma parte e reservar, né? Para não ficar sem dinheiro, porque aí entra a lei do pêndulo, que na jornada eu explico. Isso é um assunto assim complexo, né? Pra gente entrar nessa situação. Mas não, coloca essa meta sim, mas sempre reserva uma partezinha, nem se for ali R$50, R$100 por mês, para te não ficar totalmente sem dinheiro, né? Porque senão a gente tem a lei do pêndulo ali, das 7 leis universais. Eu sempre esqueço o nome das leis. Lei, não, correspondência não. Deixa eu ver qual que é o nome da lei aqui. Tá aqui, ó. Lei da compensação. Lei do ritmo. Lei da polaridade do ritmo, que fala que a vida é como se fosse um pêndulo, né? Então, se a gente vai na escassez, né? Por exemplo, ganhou um dinheiro. Aí eu gastei tudo, torrei todo esse dinheiro. A hora que o pêndulo volta, ele volta na escassez total. Então, assim, a gente tem que cuidar para não gastar tudo, porque a gente consegue o quê? Manter o pêndulo não indo de um extremo ao outro. Então, por mais que a gente tenha muita conta para pagar, a gente tem que escolher pagar aquelas contas que tem mais juros, o resto tu guarda, sabe? É uma organização aí que eu vou ensinar vocês ainda. Aos 17 anos eu trabalhava, juntava dinheiro e conseguia fazer o que gostava, era perfeito. Não sei em qual parte do caminho eu me perdi. Então, começa a fazer essa pergunta para ti, tá? Todo dia se faz essa pergunta, fala mente, principalmente antes de dormir. Em qual momento que eu acessei a escassez na minha vida? E tu, quando vê, tu vai se lembrar de alguma lembrança aí dessa parte, alguma coisa que tu viu, alguma coisa que aconteceu. Presta atenção que normalmente a gente se lembra, tá? Então, minha mãe é tão organizada financeiramente, eu gasto tudo, sem controle. É a crença de escassez, alguma coisa que tu viveu ali que acabou trazendo essa programação. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu falei mais do que eu queria, né? Aqui eu botei, ó, se o que acontece se você acredita que não é capaz de enriquecer? Tem muita gente que fala, né? Que quem é rico vai sempre continuar rico. Já vi muita gente falar isso. Só rico enriquece mais, pobre não tem como ser rico. Já vi muita gente falar isso também. O que faz uma pessoa ser rica são as ações. Primeiro a gente começa a pensar diferente, a sair da caixa, depois a gente começa a agir. E são as ações que vão determinar o nosso resultado. Pensamento, sentimento e ação determina o nosso resultado. Então a vida que a gente tem hoje não é um resultado final. É um resultado final se eu não fizer absolutamente nada para mudar. E isso é o que a maioria das pessoas fazem. Elas não fazem nada. Elas continuam exatamente igual. Então a gente tem que sempre cuidar disso, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Tipo de crença. Vamos ver aqui, ó. Preparei uma lista de crenças. Vamos ver se vocês se identificam com alguma delas, tá? Por exemplo, às vezes a gente acha que não é crença aquilo que a gente pensa. Muita gente acha que os pensamentos, certos pensamentos aí não são crenças, tá? Mas vamos ver aí, ó. Não é possível viver do que se ama. Tem muita gente que fala isso. Ah, no trabalho a gente não é feliz mesmo. A gente não consegue ganhar dinheiro e fazer aquilo que gosta. Muita gente pensa isso e isso é uma crença. Não leva o jeito para fazer isso. Quantas vezes você tentou fazer algo e não deu certo e você, não consigo fazer isso, não leva o jeito para isso. É uma crença, em algum momento da sua vida você tentou e não conseguiu. Então, isso aí gerou essa crença, tá? Sou muito velho para isso. Muitas pessoas pensam que é muito velho para estudar, é muito velho para começar a ganhar dinheiro, é muito velho para mudar, enfim, crença, tá?
As coisas precisam ser perfeitas para darem certo. Não sei tudo o que preciso para começar. Deve ter muita gente aqui que tem vontade de criar um curso online, de trabalhar com a internet e acha que precisa saber tudo antes de fazer. Eu comecei sem saber quase nada e comecei. Então isso aí é uma crença. Não tenho tempo, também é uma crença, né? Eu falava muito isso, hoje eu não falo que eu não tenho tempo, é prioridades. Se a gente realmente tem o tempo curto, a gente vai colocar prioridades na nossa vida, tá? Não consigo fazer isso, não consigo aprender tal coisa. É impossível ganhar dinheiro, isso eu já falei. Vou ser pobre para sempre, nunca vou conseguir ganhar dinheiro o suficiente, não tem dinheiro para nada, isso é crença. Não me sobra dinheiro para nada. É impossível me organizar. Muita gente tem essa crença, né? Ah, porque eu sou desorganizada mesmo. É crença. Eu não mereço as coisas boas, tudo dá errado na minha vida mesmo. Meus sonhos são impossíveis de serem alcançados, nunca vou conseguir alcançar meus objetivos, não consigo resolver esse problema. Crença, tá, gente? Quanto mais a gente recebe, quanto mais a gente repete, né, mais aquilo ali vai se enraizar. Então, como é que a gente faz, né? Como eu falei para vocês, para tirar essas crenças limitantes? Tentar identificar as crenças limitantes, aquelas que atrapalham através de percepção. Eu vou pensar, eu vou questionar o que eu estou pensando, por que eu acredito nisso, por que eu estou pensando nisso. Questionamento é uma porta aberta para a gente identificar essas crenças, tá? Quando a gente descobre elas, apareceu uma ideia ali, apareceu uma imagem de crença de alguma coisa que eu vivi. O que você vai fazer? Você vai se perguntar, né? Por que isso aqui está na minha vida? Por que aconteceu isso? O que eu penso em relação a isso? Pergunta, gente. Pergunte, questiona tudo, tá? E outra coisa é você saber aonde você quer chegar, tá? Ter na sua mente, saber aonde você tá, aquilo que você quer chegar. Tá totalmente ligado com crenças expositivas, tá? Você vai saber por quê? Você vai saber as crenças que você vai precisar ter para chegar naquele caminho. Se for para ganhar mais dinheiro, se for para ter um trabalho que você gosta, você vai ter, né, esse caminho. Então a gente precisa criar crenças fortalecedoras, afirmações, afirmações, tudo que você puder para substituir as coisas negativas por positivas. E isso é a forma mais comum de a gente substituir uma crença, a mais fácil e é que as pessoas menos fazem. Por quê? Porque elas fazem as afirmações, mas não é o tempo todo, é repetição. É a mesma coisa que alguém ficasse no teu ouvido falando uma coisa o tempo todo. Se alguém passar um ano falando no teu ouvido, tu é linda, tu é maravilhosa, tu é linda, tu é linda, tu é maravilhosa. Se alguém ficar o tempo todo falando no seu ouvido por um ano, você passa a acreditar isso. Pode acreditar. Então, por que você não se fala isso? Por que você não fala, eu sou rica, sou milionária, tudo dá certo na minha vida? Se você ficar todo dia no seu ouvido repetindo isso, você vai reprogramar essa crença, tá? Então, assim, não tem como você reprogramar sem saber a crença. Então, você tem que saber o pensamento, você tem que saber aquilo, né, que move você e que faz com que a sua vida não vá para frente. Até anotei a frase aqui, ó, no veneno sempre está o antídoto. Você não tem como ter um antídoto sem ter o veneno. Você vai pegar a frase negativa, você tem que saber o que você pensa de negativo para aí você transformar em positivo, tá? É uma crença sonhar em ter somente o que me faz feliz, tipo não sonhar em ser milionária. Não é uma crença, tá, Dani? Só que isso aí é um pouco de egoísmo. A gente fala isso na parte financeira. Por quê? Porque quando a gente pensa só em ter aquilo que me faz feliz, eu não estou pensando em ajudar o outro. E ajudar o outro tá junto na parte de organização financeira, de eu ser merecedora de mais do universo. Por quê? Como é que funciona o universo? Isso aí eu nunca vou esquecer num curso que eu aprendi com o Amit Goswami, tá? No curso que eu fiz lá com ele. Ele fala o seguinte, todos os sonhos, tá? Em relação ao universo, a Deus, quem que vai ter mais prioridade? Toda vez que o seu sonho envolver outras pessoas, por exemplo, eu quero trabalhar com algo que vai mudar a vida das pessoas. O que vai acontecer? Tu vai ter uma grande ajuda empurrando o universo também, porque você não está pensando só em você, você está pensando nos outros. Então, quando eu penso em ter dinheiro somente para mim ter uma vida boa,
eu não estou pensando que quanto mais dinheiro eu tiver, mais eu posso ajudar. Mais pessoas eu posso ajudar, mais instituições, entendeu? Então, essa questão aí é uma limitação de a gente ter dinheiro. Então, é como se a gente não fosse ter, sabe? O universo, ele não ajuda, tu vai ter por conta própria, porque tu não vai conseguir ter o suficiente para ajudar os outros em grandes quantidades. Então, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente consegue ajudar. Então, a gente tem que pensar por esse lado aí. Eu sei porque isso eu estudei bastante nessa questão aí sobre o financeiro, né, o dinheiro, de tu ter somente o bom para te ser feliz, né? Mas e as outras pessoas? E o quanto tu poderia ajudar tendo mais dinheiro e sendo milionária, multimilionária, entendeu? Então, é mais por essa questão aí. Bom, gente, ó, deu 1h40 de live já e eu não falei muita coisa do que eu tinha aqui, mas eu acho que deu para vocês entenderem, né? Como eu falei, crenças limitantes é muito extenso, é muito longo, mas eu acho que deu para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, exatamente, ó, e a gente pensar que faria de graça. Então, isso é uma crença de escassez, é o que eu tinha. Eu sempre quero ajudar de graça, mas a gente tem que pensar que quanto mais tem, mais consegue ajudar, né? Então tem que sim se doar, mas se tu tiver, quanto mais tu tem, mais tu consegue ajudar as pessoas. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Vai ficar salvo até terça-feira que vem, tá? Então, quem quiser, assista novamente. Qualquer dúvida, vai perguntando lá. Tô sempre abrindo caixinha de perguntas, tá? E, ó, mês que vem a gente tem a nova turma da jornada, hein? Dia 10, nunca sei se é dia 9 ou dia 10. Na segunda-feira, depois do Dia das Mães, a gente vai abrir a turma 2 da jornada, que eu vou entrar com organização financeira também. A gente já tem ali uma mudança de mentalidade totalmente para tirar a escassez, né? Para prosperidade. A gente vai entrar com organização ali, vai ficar bem legal. Tá bom, gente? Gratidão, beijo e ótimo resto de semana aí para vocês, ótimo feriado que já vem vindo, tá bom? A feriado acho que é só aqui, né? Aqui é aniversário de Botucatu, mas vai ter a Sexta-feira Santa, eu acho, né? Bom, gente, beijo, até mais.